Olá, muito boa noite para todo mundo. Saindo do sertão dos Ananás, o tempo já estava dando certos sinais de mudança. Na Fazenda da Esperança, a boiada já pegou uma garoa e chuva boa, a gente viu, foi na Serra da Guaraiúva. Mas a estrada molhada não atrasou a jornada e a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV já está se apresentando aqui na frente da televisão para começar mais uma função novidadeira com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Quem já tem mais tempo corrido nessa lida de ganhar a vida com gado tem perfeita sabedência de que, para ajustar os casamentos mais indicados num rebanho e garantir o melhor rendimento na reprodução, o caboclo precisa ter muita experiência e conhecimento a respeito das qualidades e defeitos de cada tipo de animal, né? Mas assim mesmo, o amigo e amiga pecuaristas nunca devem dispensar a ajuda da ciência, consultando sempre um especialista e participando aqui da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta que vai ser respondida no programa de hoje foi o nosso companheiro boiadeiro Wallace, do município de Governador Jorge Teixeira, lá na Rondônia. Ele tem lá uma novilhada mestiça de Red e Black Angus em vacas Nelore e está querendo tirar uma cria delas, né? A intenção é produzir carne de alta qualidade. E aí ele está pedindo uma sugestão de raça para usar nessas fêmeas novas. Pois então, tendo feito o encaminhamento da questão para quem tem o conhecimento requerido para indicar uma solução, a gente sai de banda e presta atenção no que é que o Zadra vai falar. Olá, Wallace. Bom, antes de tudo, a gente tem que lembrar onde você está. Quando a gente vai pensar em cruzamento, a primeira coisa que a gente pensa é sobre o metabolismo que a gente quer para o nosso animal. Se você pensar em recriar animais a pasto, engordar a pasto, você inevitavelmente tem que pensar em animais com pelo zero. Por quê? Peludos, mais pesados, com mais que meio sangue de raças do frio. Esses animais não comem, não vão pastar se a temperatura subir de 23, 24 graus. Eles não têm fome. Por quê? Porque o rumen quando ele come, quando ele vai pastar, come forragem, o rumen sobe a temperatura interna e ele não consegue dissipar se ele tiver pelo, se ele for um animal do frio. Então, essa fêmea que você tem, essas fêmeas que você tem, meio sangue Angus, né, ou Red Angus, com Nelore, estão no limite de sangue de raças do frio. São o sangue do frio. Lembre-se que todo animal, como eu falei, que vai ser recriado a pasto, engordado a pasto no calor úmido aí do centro-norte do país, principalmente em Rondônia, eles não podem ter mais que meio sangue de raças do frio. Ou seja, tem que ser mais que meio sangue ou mais que meio sangue de raças do calor, como o zebu. O que usar sobre a meio sangue que você tem? Aí que tá. A gente tem que pensar numa raça tropical, se você for recriar totalmente a pasto, extensivamente. Ou seja, você tem os zebuínos, que você tem que cuidar para que vou usar um touro, inseminar com um touro parto fácil, uns Nelore parto fácil ou outra raça zebuína de parto fácil, porque o zebu, na barriga dessa novilhinha sua, meio sangue Angus Nelore ou Red Angus Nelore, pode dar problema de parto, tá? Ele fica 10 dias mais lá dentro e esse feto nasce pesado, esse bezerro nasce pesado, então pode dar problema de parto. Então use, se for usar zebu, você usa um zebu parto fácil. Ou então você usa o caracu, que é um animal tropical também, vai tirar o pelo da meio sangue. O caracu é de grande porte, a sua meio sangue é um biotipo britânico de menor porte, se casa muito bem esses animais. Se você quiser fazer um animal mais precoce, o Senepol na sua meio sangue Angus, fará um trabalho interessante, porque os animais são mais leves. E o Bonsmara, que vai ser um animal na sua fêmea, que também vai gerar 100% de choque de sangue e vai ter um pequeno pelinho, tá? Vai ser do mesmo nível dos animais Canchim, Brangus, Brafor. Se você usar Canchim, Brangus, Brafor, serão animais excepcionais. Santa Gertrudes também, são animais 5/8 europeus. Mas esses animais 5/8 europeus usados na sua meio sangue
gerarão animais com 56% de sangue europeu, ideais para que você alimente-os muito bem, porque eles têm um metabolismo mais alto e aproveitam muito a comida, mas não são animais rústicos como filhos de caracu e cenepol e Nelore na sua meio-sangue, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Wallace. Um abraço a todos e vamos para o campo. E agora a gente tem um recado especial da Regina Dourado, diretamente para você. Confira. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão, sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com o deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. A gente vai fazer aqui uma rápida parada. Se o amigo quiser jogar uma mãozada de quirera no terreiro para acalmar a galinhada, dá tempo, mas é bom ser ligeiro, porque é já que a nossa prosa novidadeira será retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O companheiro boiadeiro que está mais zerado nessa lida de ganhar a vida com gado só precisa tirar o chapéu e olhar para o céu para saber que esse calor exagerado de rachar mamona, fritar ovo e estralar pipoca na sombra não vai passar tão já. Isso quer dizer que o padecimento da boiada com esse tempo destrambelhado ainda não tem hora para acabar, né? O problema é que, além do desconforto, que é igual para os bichos e para a gente, este clima absurdamente quente prejudica fortemente o desenvolvimento e o ganho de peso do animal e pode representar uma dolorida queda na produtividade do rebanho e da propriedade. A boa notícia é que o melhor remédio para enfrentar esta situação é a água. E para esticar uma prosa a respeito do que precisa ser feito numa hora tirana como esta de agora, a gente convidou o zootecnista Danilo Petri, supervisor técnico comercial da Conan, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Sinop, em Mato Grosso. Boa noite, Danilo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico, né? Seja muito bem-vindo e fique à vontade, porque você está em casa. Boa noite, Sidney. Boa noite, DBO TV. Para nós da Conan é uma grande alegria e para nós do Mato Grosso também, poder compartilhar um pouco de informação com vocês. A alegria e a satisfação são nossas. Ô Danilo, num país tropical como o nosso, né? A partir de quantos graus de temperatura o gado começa a padecer por causa do calor? Sidney, os bovinos são animais que eles têm a possibilidade de regular a sua própria temperatura. Porém, é o seguinte, a temperatura ideal que gera um conforto térmico para ele seria de 15 a 27 graus. E você sabe muito bem que nos nossos Brasil afora a temperatura é bem maior do que isso. Sim, sem dúvida, principalmente aí no Mato Grossão e aí daí para cima, né? Agora, o que é que acontece no organismo do animal, Danilo, quando ele está sofrendo por causa do calor excessivo? O animal fica ofegante, ele tem um aumento de salivação, ele também reduz o consumo de matéria seca, aumenta a sua frequência cardíaca e respiratória, e ele também tem um aumento do consumo de água. E o animal tem uma parcela bem interessante que, quando a temperatura está muito alta, ele reduz o consumo de alimento.
E isso gera prejuízo tanto para o pecuarista de corte quanto para o pecuarista de leite. Agora, ô Danilo, é verdade que o calor exagerado pode até provocar a morte de um animal? Sim, a gente tem observado que o quê? Que a hipertermia faz com que o animal, venha a ter risco sim de morte. Quando o ambiente está com temperatura em torno de 29 graus, acima de 29 graus, e com umidade acima de 90%, o animal sim corre risco de morte, ele corre o risco de ter problemas bem mais sérios, né. Quer dizer, ele vai perder a água do corpo e isso vai ser um prejuízo danado para o organismo dele, funcionamento do organismo, né, Danilo? Sim, o animal pode perder até 100% da sua gordura, pode perder 50% do tecido muscular, mas se perder entre 10 e 12% da água que está presente no corpo, pode levar à morte. Muito cuidado com isso. Agora, logicamente que todo mundo sabe, né, Danilo, que a água é fundamental sempre, né? A gente nem precisaria falar aqui, mas especialmente em épocas como essa atual, né? Mas a questão é, qual água o companheiro boiadeiro tem de ter na fazenda para oferecer para o seu gado, hein, Danilo? Sidney, o boiadeiro precisa se preocupar com o quê? Água limpa, de boa qualidade. Se o animal tiver à disposição duas fontes de água, uma fonte que ele vai tomar água num reservatório e outra fonte na qual ele vai buscar numa lagoa, ele vai preferir a água do reservatório, que é uma água que tem uma qualidade superior. E também está com o controle do pecuarista para que ele possa fazer a limpeza desse coxo. Quer dizer que, naturalmente, se o boi puder escolher, Danilo, ele vai saber diferenciar uma água limpa e pura de outra suja e contaminada, então? Sim, muita gente não sabe, mas a sensibilidade do bovino, ela é muito alta. Ele consegue observar que com a água infectada com fezes a partir de 0,05 miligramas de fezes por litro de água. E a partir de 2,5 miligramas de fezes por litro de água, ele já tem resultados significantes de queda de consumo. E a partir de 5 miligramas por litro de água, ele já impacta de forma positiva no consumo e, consequentemente, no ganho do produtor. Agora, qual que é a conta que o fazendeiro deve fazer para ter certeza de que vale a pena mesmo comprar e instalar bebedouros na propriedade? Olha, a água pode representar uma queda de até 10% no consumo da matéria seca, que consequentemente isso representa, Sidney, 300, 400 gramas de comida que o animal vai comer a menos. E, consequentemente, o animal vai deixar de colocar esse ganho tanto no corte quanto no leite. E também em questões reprodutivas, porque o animal vai estar gastando muito mais energia para conseguir equilibrar a temperatura corporal. Agora, Danilo, o que é que o pecuarista deve levar em conta na hora de resolver onde é que ele vai instalar o bebedouro lá na propriedade dele? Sempre eu costumo dizer para o pecuarista da seguinte maneira, Sidney: bebedouros até 500 metros de distância, em um pasto de até 500 metros de distância, o consumo ideal do pasto será ideal e o consumo de água ficará bem equilibrado. Quando os pastos são muito grandes, pastos acima de 1.000 metros de distância, onde o animal precisa andar bastante para buscar a fonte de água, consequentemente, não é todos os animais que têm acesso à água. E, consequentemente, isso vem a prejudicar. Agora, e no caso do confinamento, Danilo, como é que deve ser o fornecimento de água de beber para os animais? Confinamento já é um caso um pouco mais preocupante, visto que a maioria do alimento que está presente no confinamento é um alimento farelado. Esse animal pega o alimento no coxo com a boca e já vem beber água. E muitas vezes dentro do coxo de água tem presença do quê? Milho. E o milho acaba fermentando daquele alimento dentro do coxo. Consequentemente, vem a azedar a água com mais facilidade. Nós recomendamos que pelo menos a cada 3 vezes por semana seja lavado esse coxo. Seja lavado, seja higienizado, para que o animal tenha sempre acesso a uma água limpa. Agora, Danilo, para a gente arrematar a prosa, né? Nessa época de calor acima do normal, o pecuarista precisa mexer alguma coisa na suplementação nutricional do gado?
Olha, eu penso que Sidney, que o produtor precisa se preocupar no quê? Uma água de boa qualidade, uma suplementação correta para cada categoria animal, que consequentemente o animal vai conseguir desempenhar os melhores resultados. E usar produtos de boa procedência para manter o ganho. O ganho que ele teve nas águas, porque a gente está logo chegando no período seco do ano. E, consequentemente, isso impacta principalmente no bolso do produtor. Muito bom. Ô Danilo, queria agradecer a sua participação aqui no programa, né? Apareça sempre, quando tiver notícia boa para falar, a gente é parceiro, tá bom? Estamos por aqui. Obrigado, abração para você, abraço para toda a turma da Conan aí, até a próxima. Sidney, a gente da Conan que agradece e a gente se coloca à disposição. Sempre que é bom levar a informação para o produtor, pode contar conosco. Obrigado, grande abraço. Esta aguada que acabou de ser atravessada marca a metade do trecho de estrada a ser percorrido nessa jornada e por isso foi escolhida como ponto da nossa parada para descanso da boiada. E quando a lida marchadeira for retomada na sua parte derradeira, a gente ainda vai prosear a respeito da situação do boi gordo e a manchete avisadeira do caso que vai ser contado é a seguinte. A exportação continua em grande animação, mas aqui no nosso mercado caseiro, com o avançamento do tempo no calendário, o consumidor brasileiro já está penando outra vez com o tanto de mês que sobrou no fim do salário. E o resultado é que a nossa praça boiadeira está querendo mudar de direção, mas o carretão ainda não teve força para sair da descida da ribanceira. Nem vai dar tempo de levantar do banco, porque é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Lá na roça, a criançada já cresce sabendo que, estando uma boiada marchando na estrada, para fazer o devorteio, mudar de direção e voltar pelo caminho de onde ela veio, isso é uma empreitada muito complicada e demorada, né? Pois os companheiros e companheiras fazendeiros têm bem sabedência de que esta situação tem grande parecência com o caso que está sendo passado na nossa Praça Boiadeira, que está dando sinais de recuperação em algumas das principais regiões de comercialização de animais do país, mas em outras ainda continua embicada na descida da ribanceira. A respeito da demanda por carne, aqui no nosso próprio terreiro, o movimento no balcão do açougue até registrou um ligeiro aumento nestes dias derradeiros. Mas a questão é que, com o avançamento do calendário, o trabalhador já está tendo de resolver o que fazer com o resto do mês que não coube dentro do salário, né? Por outro lado, a exportação continua em grande animação. Tanto que aqui e ali o comprador já está até começando a enfrentar uma certa dificuldade para achar, em boas quantidades, gado terminado no figurino exigido pelo mercado lá no exterior, especialmente pelo nosso estimado freguês chinês, né? A questão é que ainda tem muita vaca descartada da reprodução sendo levada para o abate. E aí o dono do frigorífico, estando com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, continua marretando o preço da nossa mercadoria. Pois então, esticando agora a vista para enxergar o que tem no horizonte, lá além daquela ponte, fique a amiga pecuarista devidamente saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 9 destas praças consideradas, mas em outras 5 ela já subiu. Começando então a recitação da lista pelas melhores notícias, a gente registra que em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 11,20 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 336 se o negócio fosse por arrobas. Isso a prazo e ainda para descontar o fundo rural, né? A vaca foi para R$ 10,20 o quilo ou R$ 306 por arroba. No Oeste Gaúcho, o macho melhorou para R$ 10,90 o quilo, ou R$ 327 por arroba, enquanto a fêmea foi para R$ 10,15 o quilo, ou R$ 304,50 por arroba. No Noroeste do Paraná, a alta foi só para a vaca, que sai agora por R$ 277. Em Marapá, no Pará, o boi avançou para R$ 285. E retenção foi na mesma direção, com o macho pulando para R$ 283. Já no sul das Minas Gerais, a afoiçada pegou todos os preços do mercado, com o do boi sendo cortado para R$ 275 e o da vaca para R$ 258. Na região norte, a fêmea escorregou para R$ 255. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul,
o boi piorou para R$ 290. No sudoeste de Mato Grosso, o macho já não vale mais do que R$ 295 e a fêmea do que R$ 278. No oeste da Bahia, o boi desceu para R$ 270 e a vaca para R$ 248. No sul baiano, o macho foi derrubado para R$ 267 e a fêmea para R$ 255. No Acre, o boi está valendo a miséria de R$ 240 e a vaca de R$ 237 e nada mais. No Rio de Janeiro, o macho desandou para R$ 285 e a fêmea para R$ 263. E em Santa Catarina, o boi despinguelou para R$ 310. Na roda do angiqueiro mais copado e altaneiro, eu parei o carro de boi em horas morredeiras do dia e arriei tralhas e cangalhas para armar rancharia e fazer pouso. Mas gostei dessa ribeira e fui ficando. Me acertei com o dono ainda lá naquele tempo de antanho e comprei uma data de bom tamanho para fazer uma roça e um ranchinho. Comecei na lida sozinho e quando eu vi, estava rodeado de vizinhos. E dali para frente a gente criou uma juntidade que até hoje sustenta a nossa vida e a nossa amizade. Estas historinhas rimadas, recitadas aqui para arrematar com poesia a nossa empreitada do dia, são todas de minha própria autoria e foram inspiradas no que a gente viu, viveu, aprendeu, cortando o chão nesta imensidão do sertão. Pois então, não por uma questão de vaidade, mas por entender a necessidade de que a nossa verdadeira cultura brasileira seja preservada e querendo dar uma pequena contribuição para ajudar a carregar esta bandeira, eu mesmo ajuntei essas trovinhas nascidas da minha lida versejadeira e publiquei tudo nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão correndo mudo nos fundos deste Brasil profundo. Se algum companheiro ou companheira, boiadeiros ou não, gostaram da recitação e ficaram interessados em saber o que fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 da coleção inteira, fiquem à vontade para ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E considerando que o que tinha para ser contado já foi dito e devidamente comentado, sem ser diminuído nem aumentado, a comitiva faz aqui a sua retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.